Capítulo 4. O que é democracia? À primeira vista, a Grécia parece formar uma unidade geográfica. Um exame mais atento, contudo, mostra-nos que a natureza dividiu aquele conjunto num grande número de vales e planícies, separadas uns dos outros por baías e cadeias de montanhas. Neste país surgiram inúmeras pequenas comunidades, todas elas animadas de fervoroso patriotismo. Para elas, o Estado não era uma abstração somente compreensível com o auxílio de um mapa, e sim uma realidade palpável. A cidade não era um produto da razão, era, isto sim, um povo, um conjunto de cidadãos, dotados de inabalável consciência social e de zelo pela tradição. O ateniense, em especial, via na participação da vida pública o supremo bem a ser almejado por um homem. A cidadania era o grande objetivo do ateniense, pois, além de lhe assegurar a participação afetiva na vida pública, lhe garantia uns direitos subjetivos. Já se disse que a maioria dos ideais políticos modernos, justiça, liberdade, governo constitucional, surgiu na antiga Grécia. Foram os gregos os primeiros a lançar as sementes da ideia democrática, sementes que foram conservadas pelos filósofos da Idade Média e que frutificaram na modernidade. Na Grécia, a democracia foi praticada na forma direta, era a chamada democracia clássica, na qual os membros de uma comunidade deliberam diretamente, sem intermediação de representantes. Isto era possível na prática porque a cidade era de reduzidas dimensões e a população diminuta. Acentua Bonavides. A democracia antiga era a democracia de uma cidade, de um povo que desconhecia a vida civil, que se voltava por inteiro à coisa pública, que deliberava com ardor sobre as questões do Estado, que fazia da sua assembleia um poder concentrado no exercício da plena soberania legislativa, executiva e judicial. Cada cidade que se prezasse da prática do sistema democrático, manteria com orgulho uma ágora, uma praça, onde os cidadãos se congregassem, todos para o exercício do poder político. A ágora, na cidade grega, fazia, pois, o papel do parlamento nos tempos modernos. Para se ter presente o apego do antigo grego à sua cidade, basta lembrar que a polis não era dotada de exército permanente, sua defesa dependia dos próprios cidadãos, que eram os únicos a possuir armas. Tão logo se desobrigava de suas ocupações habituais, o ateniense se voltava para a atividade política. Como os cidadãos eram frequentemente chamados a participar das assembleias, aqueles que residiam fora da cidade não eram considerados cidadãos. Com efeito, apenas aqueles que integravam um demos município, dirigido por um demarca, participavam da política. Daí, a expressão democracia, que significa governo do demos. Por outro lado, o grande número de escravos existentes em Atenas permitia que o tempo do cidadão dedicado à política fosse quase integral. O cidadão, que não era opulento, vivendo com simplicidade e modéstia, considerava o ócio a mais pura atividade espiritual, voltada à contemplação e ao estudo dos temas filosóficos. Empregava-se então a expressão negócio, daí, as expressões negócio e negociante, para designar atividades lucrativas, puramente materiais, por ele consideradas desprezíveis. A civilização contemporânea, pragmática e materialista, perverteu o sentido original destes vocábulos de tal forma que seu valor foi invertido. Hoje, o negócio desfruta, quase sempre, de um prestígio muito maior do que o ócio, tido este como falta de vontade e entusiasmo para o trabalho, quando não vadiagem pura e simples. Aristóteles 384 a 322 a.C. costumava afirmar que todo e qualquer trabalho manual devia ser executado por escravos, de forma que os cidadãos pudessem dispor de seu tempo para as atividades políticas. Assim, a polis via seu elemento humano formado por três estamentos, inicialmente, os cidadãos eupátridas, dotados de direito de participação na vida política, sendo tal direito transmitido de pai para filho. O grego era considerado cidadão da polis a que pertenciam seus pais. O segundo estamento compreendia os metecos, os estrangeiros que não participavam da vida pública, embora fossem livres e, sua exclusão da política não significasse discriminação social, mesmo porque na própria atualidade o estrangeiro não possui certos privilégios ao cidadão nato. O terceiro e último estamento era formado pelos escravos. Estes realizavam serviços manuais e eram benignamente tratados, podendo alcançar sua libertação em face de bons serviços prestados aos seus proprietários. Frise-se que o próprio Estado podia ter escravos, que exerciam funções públicas menos significativas. A metecos e escravos em Atenas correspondiam, em Esparta, periecos e ilotas, respectivamente. Ao eupátrida ateniense correspondia o esparciata ou lacedemônio.
Em Esparta, cidade situada no alto do Vale do Eurotas, fertilíssima, região da Grécia, a organização política, fundada na monarquia, consagrava, entretanto, a república aristocrática governada por um conselho de 30 membros, auxiliado por 2 reis. O Eforato era um órgão importantíssimo na política espartana, tendo por missão proteger os interesses dos esparciatas cidadãos, também denominados lacedemônios, nas relações com outros estados, contra periecos e ilotas, estes últimos o estamento mais numeroso. Em relação à filosofia política, 2 figuras se destacam na Grécia Antiga, Platão 427 a 347 a.C., e Aristóteles 384 a 322 a.C. O verdadeiro nome de Platão era Aristócles. Platão era apelido, em razão de possuir espáduas muito largas, daí, o vocábulo omoplata. Platão era discípulo de Sócrates 470 a 399 a.C., e mestre de Aristóteles. Utilizando em suas obras o método do diálogo, Platão afirma que o mundo seria perfeito se os homens fossem modestos, bastaria a prática do anarquismo. Os homens, contudo, não se contentam com a vida simples, pois uns domina a cobiça e o luxo. Logo eles, se aborrecem com o que possuem e anseiam pelo que não conseguem alcançar. Disso resulta um Estado, invadir o território de outro, originando a guerra. O incremento do comércio, favorece o surgimento de fortunas impessoais, trazendo consigo novas divisões da sociedade em classes. Ora, tais mutações sociais originam convulsões políticas, quando a riqueza do negociante ultrapassa a do proprietário de terras, a aristocracia cede lugar a uma oligarquia plutocrática de negociantes e banqueiros. Então, a arte de governar é substituída pela politicalha, enfim, pela estratégia dos partidos na sua luta para alcançar, em proveito próprio, os benefícios públicos. Entretanto, diz Platão, todas as formas de governo tendem a fenecer, em virtude da hipertrofia de seu princípio básico. A aristocracia decai, porque restringe, em demasia, o círculo do poder, a oligarquia perde-se pela imprudente ambição dos oligarcas, com vista ao enriquecimento imediato, sendo a revolução desfecho em ambos os casos. Surge, então, a democracia cujo princípio básico é a igualdade de direitos, todos têm o direito de ocupar cargos públicos e de exercer o poder. Entretanto, a própria democracia vai hipertrofiar-se, porque o populacho não está preparado para escolher uns melhores e uns mais sábios para governar, pois ama a lisonja e se limita a repetir o que ouve dos dirigentes. Ora, tal democracia só pode desembocar na tirania, quando um homem que se proclama protetor do povo empalma o poder. Assim, na filosofia política platônica vamos encontrar 2 problemas fundamentais: descobrir um meio eficaz de impedir que uns inaptos e uns aventureiros tomem o poder e selecionar uns melhores para o governo da comunidade. Democracia significa, então, igualdade de oportunidades para o exercício da política e seleção dos mais aptos para isto. Uns governantes não serão eleitos graças às artimanhas políticas daqueles que controlam as eleições, mas em virtude da própria aptidão. Com efeito, ninguém poderá exercer cargos públicos sem prévia educação especializada, nem ocupará uns postos mais elevados sem ter, antes disso, exercido com dignidade uns inferiores. A comunidade deve, assim, ser dirigida pelos seus melhores, dentro de uma aristocracia democrática. Platão, aliás, concebia a verdadeira justiça como um princípio que impunha determinada estrutura às partes de um todo, princípio este que determinaria que cada um fizesse o que lhes correspondesse. Em A República, a obra mais conhecida de Platão, mas não a definitiva, o filósofo compara o Estado ao ser humano, a um organismo, antecipando-se às correntes organicistas contemporâneas. Para ele, o Estado tem a mesma estrutura e funcionamento do corpo humano. Assim, no dizer de Platão, os homens são naturalmente desiguais. Alguns representam o ouro e têm como virtude a sabedoria, outros representam a prata e têm como virtude a fortaleza, e um terceiro escalão representa o ferro e o bronze, tendo como virtude a temperança. Uns homens de ouro seriam uns filósofos, predestinados a administrar a comunidade, uns homens de prata seriam uns guerreiros zelando pela defesa da sociedade, uns homens de ferro e de bronze seriam uns artesãos, cuja finalidade seria a produção de bens, para a subsistência de todos. Cada uma destas castas deve realizar estritamente a tarefa que lhe é confiada e, para a qual cada indivíduo se acha naturalmente aparelhado. Desta maneira, a harmonia e a unidade imperarão. É preciso, por outro lado, evitar a discórdia entre as castas sociais, portanto, na República Platônica haverá comunismo de bens e a família estará abolida, pois tanto as relações familiares como as patrimoniais são fontes do egoísmo e de desavenças.
Resumindo, Platão descreve, em A República, um modelo ideal de Estado, sem se vincular à realidade de seu tempo. Descreve um rígido determinismo na evolução das formas de governo, formas estas inevitáveis em ciclos históricos periódicos, aristocracia, oligarquia, democracia, tirania. Em outra obra, intitulada As Leis, mais maduro, Platão aponta duas formas de governo: monarquia fundamento na autoridade, e democracia fundamento na liberdade. Deve haver, diz ele, uma forma de governo intermediário, entre estas que assimile o que houver de bom em cada uma. Vejamos, agora, o pensamento de Aristóteles, nascido em Estagira, cidade da Macedônia, sendo, por isso, denominado o Estagirita. Foi, como vimos, discípulo de Platão, sendo o seu pensamento muito influenciado pelo mestre. Professor de Alessandro Magno, é casado com uma princesa. Aristóteles era, na verdade, adepto da aristocracia e sincero conservador. Ele classifica as formas de governo conforme a qualidade e a quantidade dos que governam. Assim, encontramos as seguintes formas: formas puras, monarquia, ou basileia, aristocracia, politeia. Formas impuras, tirania, oligarquia, demagogia. A monarquia, também denominada basileia basileu, em grego significa rei, e o governo de um apenas, voltado para o bem comum, sua forma corrupta, e a tirania, forma de governo arbitrária que surge como reação das massas, contra a aristocracia. Segundo Aristóteles, na verdade, não há uma forma pura de governo que seja superior às outras formas puras, pois tudo dependerá das características de cada estado. Entretanto, a monarquia será, via de regra, a menos conveniente de tais formas, pois o poder e a virtude dificilmente se aliam. Quanto à aristocracia, seria esta a melhor forma de governo, pois exerceriam o poder uns mais esclarecidos, e, uns mais capazes, sendo sua forma corrupta a oligarquia, correspondente ao nepotismo, no qual uma minoria exerce o poder em benefício próprio. Ao apontar a tirania e a oligarquia como formas corruptas de exercício do poder, Aristóteles já revela a preocupação dos antigos gregos com a liberdade do cidadão, conceito que o Oriente havia ignorado por completo. Por outro lado, a revolta contra a oligarquia, que tanto poderá ser uma plutocracia governo dos ricos, como uma timocracia governo dos militares, chama-se politeia. Esta forma é, em tese, inferior à aristocracia, pois se fundamenta numa presunção de igualdade originada da falsa ideia de que todos, sendo iguais sob certos aspectos, se-loam, forçosamente, em outros. Pelo simples fato de serem homens igualmente livres perante a lei, reivindicam os adeptos da politeia uma igualdade absoluta em tudo, sacrificando-se ao critério da aptidão ao do maior número. Na verdade, como o povo é facilmente iludido e vacilante em suas posições, o direito de sufrágio somente deveria ser atribuído aos mais capazes. A corrupção da politeia acarreta a demagogia, que é o império do desgoverno das massas, levadas à deriva pelos demagogos, que a utilizam a bel prazer. Não há, nas massas, vontade organizada, isto é, vontade expressa por órgãos legítimos. Importante a conclusão de Aristóteles, a forma ideal de governo seria, em tese, a mescla da aristocracia com a politeia. O Estado deveria ser suficientemente democrático, se todas as funções públicas fossem abertas a todos, e suficientemente aristocrático se o acesso a tais funções fosse vedado àqueles despreparados para a vida política. Como acentua Cabral de Moncada, qualquer que tenha sido o valor atribuído pelo Estagirita às normas de governo, é certo que ele as tomou sempre como base, como arquétipos. Na base da divisão tripartida de Aristóteles acha-se o critério, não da origem ou da legitimidade do poder, mas de como as coisas são e se apresentam, e não de como elas devem ser. Quanto à legitimidade, esta pode ser encontrada em todas, levando-se em conta sua capacidade de realizar o bem comum. Como se vê, não havia na antiga Grécia oposição entre indivíduo e Estado, indivíduo contra Estado e vice-versa, havia, sim, direitos individuais perante a coletividade, pois não era propriamente como indivíduo que o homem tinha tais direitos, e sim como membro de uma comunidade. Quem nos dá uma visão realista da democracia grega é Fustel de Coulanges, no capítulo 18 de sua obra, A Cidade Antiga. Percebe-se pela leitura do texto, que a participação do cidadão no processo político, era muito mais um dever do que um direito. O Estado intervinha em tudo, até mesmo no modo de trajar do homem ou da mulher, de forma que não é difícil chegar-se à desagradável conclusão que o ideal totalitário se amalgamava com a própria democracia grega, não sendo raras, diga-se de passagem, as tiradas organicistas de Platão e de Aristóteles, nas respectivas obras. Não havia, então, a palavra aterradora totalitarismo, criada milênios depois, pelo fascismo. A ideologia totalitária, ou organicista, contudo, já se fazia presente, como negar democracia representativa e democracia semidireta.
justificada, em parte, pelos excessos do absolutismo na França, a liberal-democracia, a par de inegáveis conquistas no campo da liberdade e propriedade individuais, fundamentou aberrações doutrinárias de malévolos efeitos. São figuras de realce no pensamento liberal individualista John Locke, 1632 a 1704, Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, e Emmanuel Joseph Sieyès, 1748 a 1836. Locke, na verdade, um dos escritores da ideologia iluminista, iniciada na Inglaterra, por volta de 1680 e fundamentada em rígido racionalismo oriundo, em especial, de Thomas Hobbes. Seus preceitos básicos poderiam ser resumidos em 3. O guia infalível da sabedoria e a razão. Inexiste o pecado original, o homem é levado à corrupção pelo próprio poder político. A vida do homem, em liberdade absoluta, na própria natureza, é preferível à vida em civilização que com suas ultrapassadas concepções criadas para manter o poder do clero e da monarquia absoluta, se toma insuportável. Em sua obra, segundo o Tratado do Governo Civil, Locke procura fundamentar a forma de governo parlamentar introduzida na Inglaterra pela Revolução de 1688, condenando o absolutismo. No seu modo de ver, os homens viviam, originalmente, em liberdade e igualdade absolutas, numa sociedade anárquica, isto é, desprovida de poder, imperando a lei da natureza. Para melhor alcançar seus objetivos individuais, resolveram, mediante um pacto voluntário, instituir a sociedade política, outorgando a esta um poder de mando destinado a executar referida lei natural. A comunidade teria, contudo, direito de, a qualquer momento, rebelar-se contra os possíveis excessos dos governantes. A única função do Estado seria, portanto, manter a ordem, preservando a liberdade individual, era, portanto, relegada a um segundo plano toda a ideia de progresso e de bem-estar social. Já se disse que, se Locke tivesse de optar entre a desordem e o despotismo, escolheria, sem dúvida, a primeira hipótese. Rousseau, por sua vez, um dos corifeus da Revolução Francesa, dizia em sua obra O Contrato Social: o homem nasce livre e em toda parte se acha aprisionado. Como Locke, Rousseau afirma que o homem surge num estado de liberdade absoluta, o chamado estado de natureza, no qual também a felicidade seria absoluta. Quando surge a vida em sociedade, o homem perde tal liberdade e se corrompe. Estas ideias de Rousseau se acham situadas especialmente em O Contrato Social, discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e Nova Heloísa. O homem, diz ele, é um bom selvagem, sua natureza é sã, mas a sociedade o corrompe. Ora, é a liberdade dos bons tempos que o faz bom, portanto, a sociedade política conveniente é aquela que garante a mais ampla autonomia individual, é aquela que reduz ao mínimo os vínculos sociais, é a pressão exercida pela sociedade sobre o homem. Perdida a liberdade natural, a restauração do caráter do homem se faz com a liberdade civil, ideal maior do Estado. A liberdade passa, então, a ser um fim em si mesma, e a própria sociedade nada mais é que um objeto de um contrato, fruto da vontade e não de uma inclinação natural. A própria família somente se mantém em razão de laços contratuais. O individualismo, aliás, reduz o casamento a um contrato e, como tal, depende de um acordo de vontades, que podem dissolvê-lo livremente, daí o divórcio. Já estamos vendo que tanto para Locke como para Rousseau, a liberdade é o bem supremo do ideal democrático. Rousseau vai ao ponto de afirmar que o homem, naturalmente independente, não pode participar da vida em sociedade a não ser conservando sua soberania pessoal. Por isso, Rousseau era adversário ferrenho da chamada democracia representativa, por ser contrária à lei natural à preposição de que a maioria governa a minoria. Só pode haver democracia, diz Rousseau, onde houver deliberações tomadas diretamente pela comunidade, sem intermediários. Num dos mais valiosos capítulos de seu O Contrato Social, livro 3º, capítulo 15, Rousseau é bastante claro e incisivo a esse respeito. Logo que a função pública deixa de ser a principal atividade dos cidadãos, que se preocupam mais com o dinheiro do que com sua própria pessoa, o Estado se encontra à beira do colapso. É preciso combater. Pagam a mercenários e ficam em casa. É preciso ir ao parlamento. Nomeiam deputados e continuam a ficar em casa. Inércia e dinheiro ensejam soldados para dominar a pátria e deputados para a venderem. Num Estado verdadeiramente livre, os cidadãos fazem tudo com a força de seus braços, nada com o ouro, não pagam para se desobrigar de suas obrigações, mas para as cumprirem. Num Estado bem dirigido, todos frequentam as assembleias, mas com um mau governo ninguém se interessa pelo que nelas se delibere.
Todos estão certos de que jamais a vontade geral prevalecerá, mesmo porque as ocupações particulares ocupam todo o tempo. Boas leis criam outras melhores, mas leis acarretam outras piores. E quando alguém diz que me importa o Estado, este está perdido. A soberania não pode ser representada, pois não admite alienação. Ela pode ser expressa pela vontade geral, e esta não admite representantes, ou ela é, ou não é, não há meio termo. Os deputados não são e, nem, podem ser representantes do povo, são, quando muito, elementos de uma comissão e não podem concluir nada em definitivo. Toda lei que o povo, em pessoa, não aprove, e nula, jamais será uma lei. O povo inglês pensa que é livre, porém está enganado, só é livre, durante a eleição dos membros do parlamento, logo que estes são eleitos, passa a ser escravo e nada é. Nos poucos momentos em que usufrui da liberdade, utiliza, tão mal esta que bem merece perdê-la. Se Rousseau, inimigo figadal da democracia chamada representativa, Sieyès, será o grande inspirador desta. Emmanuel Joseph Sieyès, 1748 a 1836, foi um abade que teve uma vida política destacada. Deputado do povo, presidente da Constituinte Francesa Revolucionária, foi adversário de Robespierre. Apoiou Bonaparte no golpe do 18 Brumário, mas não conseguiu que seu projeto de constituição fosse aprovado. Exilado, voltou para a França em 1830. Sieyès escreveu 2 explosivos panfletos, considerados tão importantes para a Revolução Francesa como o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, para a Revolução Soviética. Estes 2 panfletos se intitulam Ensaios sobre os Privilégios, no qual Sieyès incrimina, como contrária à natureza, a própria ideia de privilégio e que é o terceiro Estado. Obra da qual se serve, para combater a pluralidade de estamentos do ordenamento constitucional, monárquico, propondo a unidade da nação e do chamado terceiro Estado o povo, elemento mais numeroso e mais significativo, economicamente. Nesta segunda obra, com efeito, afirma que a soberania do Estado reside em a nação. A nação não é o conjunto de homens reais, concretos, efetivamente existentes em dado momento histórico, mas sim o conjunto daqueles que viveram, que vivem e que viverão. A ideia de nação em Sieyès confunde-se, aparentemente, com todo o terceiro Estado. Que era, afinal, o terceiro Estado na França pré-revolucionária. Era o terceiro estamento social, antecedido pela nobreza e pelo clero. Não havia, com efeito, classes sociais na França, no sentido moderno que atribuímos à expressão classe social, pois uma sociedade estruturada em classes admite a mobilidade social, e, isto não ocorria então, sendo os 3 estados estanques, estratificados. Quem integrava um estamento inferior não podia galgar um estamento privilegiado. Aliás, as palavras casta, estamento, estado, estratificação trazem consigo um semantema radical, ST, de origem indo-europeia, que significa, exatamente, imutabilidade, permanência, denotando a rigidez das sociedades estruturadas em estamentos. Clero e nobreza eram dotados de privilégios, com os quais não era contemplado o povo, ou terceiro Estado. Em razão disso, é que Sieyès abre seu famoso opúsculo com as incisivas palavras. Que é o terceiro Estado? Tudo. Que tem sido até agora no ordenamento político? Nada. Que deseja, ele, chegar a ser algo. Mais adiante, no capítulo 2. É preciso entender por terceiro Estado o conjunto dos cidadãos que se acham submetidos a um ordenamento comum. Todo aquele que é privilegiado, pela lei sai do ordenamento comum e, consequentemente, não integra o terceiro Estado. Já o dissemos, uma lei comum é uma representação comum é o que constitui uma nação. A nação, contudo, não se confunde com as gerações que passam, mas com os interesses permanentes do Estado. Nação e terceiro Estado confundem-se, no pensamento de Sieyès. O terceiro Estado, diz ele, é uma nação completa. Nada pode progredir sem ele, e seria melhor se os outros estados não existissem. A soberania, que pertence ao rei, passa a pertencer à nação, da qual emanam todos os direitos. Constituição de 1791, preâmbulo do título 3º, artigos 1º e 2º. Assim, a nação é uma entidade abstrata, que representa os interesses permanentes do elemento humano do Estado. Por isso, os interesses da nação suplantam os interesses momentâneos do povo. Nisto, a posição de Rousseau é oposta à de Sieyès, porque segundo ele é imprescindível a participação direta da comunidade nas deliberações políticas, para que haja vontade geral. Entretanto, ambos concordam num ponto: todo e qualquer organismo intermediário entre os indivíduos e o poder político deve ser eliminado, sendo que a participação do povo, segundo Rousseau,
deve ser direta, ao passo que, para CIEs, a representação da nação será atribuída a quem ela determinar. Ora, sendo a nação uma entidade abstrata, não poderá haver mandato imperativo, isto é, vinculação jurídica entre representantes e representados, e sim mera representação política. Em razão da doutrina de Sieyès, a Constituição Francesa de 1791 estabeleceu em seu artigo 7º: os representantes eleitos nos parlamentos não serão representantes de um departamento particular, mas de toda a nação, e nenhum mandato lhes poderá ser atribuído. Enquanto o mandato imperativo tem natureza consensual, contratualística, consistindo num veículo contratual entre representantes e representados, da mesma forma que no direito civil temos um contrato denominado mandato latim manus dare, pois as mãos simbolizam a fidelidade, formalizando-se o pacto, por um aperto de mãos, a representação política, é obra do poder constituinte, que fixará a competência, e os deveres dos representantes da nação. A responsabilidade dos representantes apura-se nos termos da Constituição, e a perda do exercício do cargo não decorre da vontade dos governados, mas das próprias normas da Constituição. Não há, reitere-se, vinculação jurídica entre mandante e mandatário. A representação nacional tem natureza institucional, vem de cima para baixo, ao passo que o mandato imperativo tem natureza consensual, de acordo de vontades. Ora, tal concepção de democracia, procurando combater os excessos do absolutismo monárquico, incorreu no extremo oposto, posicionando o indivíduo numa posição de desamparo perante o poder político, a ele vedada uma participação efetiva nas decisões dos governantes. Foi olvidada a ideia de que o Estado não tem no elemento humano a mera soma dos indivíduos, e sim a formação de grupos sociais, que surgem espontaneamente, grupos que, muitas vezes, antecedem no próprio Estado, por exemplo, a família e o município. Se as antigas sociedades eram homogêneas e a solidariedade social puramente mecânica, o processo denominado integração ensejou a diferença paulatina de tais grupos, surgindo a solidariedade orgânica e a divisão do trabalho. Surgem grupos das mais diversas espécies e finalidades, e surgem espontaneamente, revelando a inclinação do homem para uma agregação orgânica e não puramente mecânica. De fato, o homem animal social por natureza zoopolítico, somente se agrega aos seus semelhantes que tenham os mesmos interesses, sejam estes de natureza econômica, política, religiosa ou intelectual. O Estado poderá até desconhecer tais grupos, não poderá jamais, contudo, fazê-los desaparecer, como frisa Galvão de Souza. Vasque de Meula adverte. O que se deve representar é o homem de classe e de grupo, e como as classes são categorias sociais, permanentes, não podendo ser negadas sem que se negue uma nação, é necessário que essas forças estejam representadas nas cortes. É preciso que aí estejam os interesses de que vos falei, o interesse religioso e moral representado pelo clero, o interesse docente, intelectual, representado pelas corporações científicas, pelas universidades e academias, o interesse material, representado pelo comércio, pela indústria e a agricultura, bem como pelos operários, o interesse da defesa, representado pelo exército, e o interesse das superioridades, daquelas autoridades sociais, que formam a aristocracia de todos, os méritos científicos, artísticos, da linhagem, da virtude, que, ainda saindo das camadas inferiores, tem direito a brilhar nas alturas. Quando o parlamento representar todas estas forças, então o espelho da sociedade será ele mesmo, e não se dará esse caso vergonhoso, prova de que não são representativos uns parlamentos modernos, de que quando surge uma crise agrícola ou industrial, a primeira medida dos partidos que formam o parlamento é procurar uma informação pública para se inteirar do que se passa lá fora. A representação, por meio de partidos, pelo menos até o momento inexpressiva e fictícia em nosso país e em quase toda a América Latina, apresentou bons resultados na Inglaterra, porque aí, eles sempre estiveram identificados a classes sociais, em perfeita integração com os organismos vivos da nação. Assim, o Partido Conservador sempre esteve ligado aos grandes proprietários, representantes, portanto, da aristocracia, o trabalhista, identificado com a classe operária e as agremiações sindicais, trade unions, e finalmente, o liberal, representando a classe média burguesa. Além disso, a Inglaterra, de certa forma isolada do drama político que se desenrolava no continente europeu, em especial na França, sofreu menos do impacto das novas ideias revolucionárias. Fenômeno semelhante, bem apontado por Maurice Duverger, ocorreu nos Estados Unidos da América, onde, no tocante à representação partidária, o pragmatismo suplantou as abstrações ideológicas, a ponto de não haver uma diferença bem definida nos dois grandes partidos aí existentes.
Se na liberal-democracia uns partidos apareceram para preencher o vazio deixado pelos corpos intermediários extintos em 1791 por influência de Sieyès, na América Latina tornaram-se quase sempre órgãos deformados, meros instrumentos de grupos, ou de chefes de políticos arrivistas. Em preciosa monografia intitulada A Democracia e o Brasil, Goffredo Teolis Jr. já escrevia antes mesmo da insurreição de 1964. Uns partidos políticos brasileiros, observados não em tese, não em doutrina, não em abstrato, mas em concreto, isto é, em seu real funcionamento, são meras siglas, simples rótulos, vazias embalagens, sem nenhum conteúdo doutrinário e programático, incapazes, portanto, de orientar a opinião, de quem quer que seja, sobre uns problemas nacionais. Servem apenas de instrumento para o registro de candidatos no tribunal competente. Partidos políticos do tipo dos nossos não são órgãos naturais da sociedade. Não são produtos das exigências comuns da vida humana. Em nada se prendem ao drama cotidiano do cidadão. Nada dizem à alma popular. Um sindicato, ou um clube de futebol, é, no sentimento do povo, muito mais importante do que um partido. Galvão de Souza também se mostra incisivo e claro a esse respeito. Uns partidos podem ser indispensáveis num determinado tipo de democracia, não em todos. Na democracia liberal e individualista, surgem como órgãos de expressão da opinião pública, veículos que a representam, é também para orientá-la. Dissolvidos uns órgãos naturais de representação da sociedade, isto é, uns agrupamentos intermediários da família do Estado, então aparecem uns partidos para substituí-los. Pois aí está o de que muitos se esquecem. Por que não substituir a representação partidária pela representação corporativa? A representação feita, através dos partidos, é inexpressiva e fictícia. Uns quadros partidários não correspondem à organização natural das sociedades que visam representar. Há casos que poderiam ser apontados como exceções, por exemplo, o da Inglaterra. Entretanto, não devemos nos esquecer de que uns partidos ingleses se acham intimamente ligados a determinadas classes ou a grupos sociais. Como se poderia compreender o desenvolvimento do Partido Trabalhista sem a base sindical do trade unionismo? E o Partido Conservador não tira a sua força do elemento aristocrático. As aberrações e abusos cometidos em nome da chamada democracia representativa ensejaram uma série de providências saneadoras do Estado moderno, por exemplo, a vinculação do parlamentar ao seu partido, em nome da fidelidade partidária. Na democracia partidária, a função do partido político é preparar a decisão popular, formulando um programa de governo e designando candidatos que se vinculam, obrigatoriamente, a tal programa. Deputados e senadores serão mandatários de seus partidos. O parlamentar, portanto, não decide mais por si próprio. Ele se sujeita ao programa partidário. Isto marca, de certa forma, um retorno ao mandato imperativo, pois o deputado pode ser desligado de seu partido caso se desligue da linha de conduta que lhe for traçada. A Constituição Soviética de 1977 era bastante clara a esse respeito em seu artigo 107. Uns deputados têm obrigação de prestar contas de sua atividade e do trabalho do soviete aos seus eleitores, coletivos e organizações que tenham promovido sua candidatura. O mandato dos deputados que não tenham justificado a confiança dos eleitores poderá ser revogado a qualquer momento, por decisão da maioria dos eleitores, na forma da lei. À medida que o velho mandato representativo começa a ceder terreno, o mandato imperativo passa a recuperar uma pequena parcela do antigo prestígio. Assim, a exemplo da Constituição Soviética, a Constituição da Tchecoslováquia adota o mandato imperativo, à luz do que se dispõe seu artigo 4º, in verbis. O povo soberano exerce os poderes do Estado através dos corpos intermediários, eleitos pelo povo, fiscalizados pelo povo e responsáveis perante o povo. A terceira espécie de democracia é a democracia semidireta, assim nominada, porque, ao lado da natureza representativa de seu sistema político, nela se admite a utilização esporádica da intervenção direta dos governados, em certas deliberações dos governantes. Esta intervenção compreende, basicamente, os seguintes institutos: plebiscito, referendo, iniciativa popular, veto popular e recal. Plebiscito. A expressão plebiscito denomina uma consulta prévia que se faz à coletividade, a fim de que esta se manifeste a respeito de sua conveniência ou não. Os governantes consideram oportuna a medida, mas, antes de efetivá-la, consideram necessário que o povo se manifeste antes. O termo plebiscito deriva de plebis, plebe, tendo origem na Lex Hortensia século IV a.C., que concedeu aos plebeus o direito de participar do processo político na antiga Roma republicana.
Modernamente, por intermédio de plebiscito, o povo francês manifestou-se durante a Grande Revolução, sendo, aliás, o instituto adotado por Napoleão Bonaparte, para obter o aval popular das mudanças constitucionais de seu governo, quando garantiu o apoio das maiorias, para suas medidas, no que foi imitado por Napoleão III. Hitler realizou vários plebiscitos, destacando-se aquele que ensejou a anexação Anschluss, da Áustria à Alemanha, em 1938. Após a Segunda Guerra Mundial, os governantes franceses usaram largamente o plebiscito. Embora adotando, tradicionalmente, a democracia representativa, o constitucionalismo brasileiro ensejou a participação popular direta em 1963, mediante um plebiscito no qual o eleitorado refugou o regime parlamentarista de governo, o que havia sido adotado em 2 de setembro de 1961 por intermédio da Emenda Constitucional 4, manifestando-se favoravelmente, por consequência, à volta do regime presidencialista, o que ocorreria com a Emenda 6, de 23 de janeiro de 1963. A Constituição Federal prevê, em vários dispositivos, o plebiscito, artigos 14, 1º, 18, parágrafos 3º e 4º, 49, 15, e nas o artigo 2º, assim. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante, primeiro, plebiscito. Artigo 18. Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população, diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos uns requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Referendo, o referendo, é o mecanismo da democracia semidireta, pelo qual os cidadãos são convocados para se manifestar a respeito da conveniência, ou, não, de medida, já tomada pelos governantes. Nisto, difere do plebiscito. Dá-se o nome de referendo, também, à manifestação popular sobre a entrada em vigor de leis já elaboradas pelo Parlamento. Trata-se, então, de ratificação popular a algo que já está feito. Iniciativa popular, eis o mais significativo instituto da democracia semidireta. Realmente, de todas as instituições da democracia semidireta, a que mais atende às exigências populares de uma participação efetiva do processo político, é a iniciativa das leis, pelo próprio povo. Como assinala Georges Bourdieu, a iniciativa popular obriga o parlamento a legislar, porque, se um determinado número de cidadãos o exige, um projeto de lei determinado será exposto à Assembleia, que deverá examiná-lo e emitir um parecer. A Democracia, Lisboa, Publicações Europa-América, 1962, página 133. Na iniciativa popular, o povo exerce apenas um direito de petição, reforçado, pelo qual pressiona o parlamento a reparar um projeto de lei sobre determinado assunto, bem como a discuti-lo e a votá-lo. No caso, os cidadãos não legislam, mas fazem com que se legisle. Lembra Salvetti Neto, que o legislativo não está obrigado a acatar a iniciativa popular, a moção, enfim. A iniciativa popular foi empregada pela primeira vez, nos Estados Unidos da América, no estado de South Dakota 1898, e, no Oregon 1904. Ressurgiu, depois, na Constituição de Weimar, na Venezuela e na Itália. O artigo 71, infine, da Constituição Italiana de 1947, determina que 50.000 eleitores podem obrigar o parlamento a discutir um projeto oriundo de iniciativa popular. A iniciativa popular é encontrada, também, no artigo 86, a linha G da Constituição de Cuba, que autoriza o seu exercício por um mínimo de 10.000 cidadãos. Como acentua Joanna Spitz em sugestiva monografia. Os projetos de lei originados das comunidades, e os plebiscitos são as ferramentas da nova democracia. Estes instrumentos criam acesso à decisão política, como desejam cidadãos informados e educados. A diferença entre os projetos de lei originados da comunidade e os plebiscitos é que os primeiros aparecem na votação, através de ação direta do cidadão, e os plebiscitos são uma maneira de os cidadãos aprovarem ou não a ação do legislativo.
O primeiro projeto de lei estadual originado na comunidade nos Estados Unidos ocorreu no Oregon, em 1904. E uma das razões para o seu fortalecimento recente é que as pessoas estão exigindo maior prestação de contas. O aumento desses projetos, juntamente com o plebiscito e o recalque, permite aos eleitores revogarem o mandato de um representante eleito e que é legal em 12 estados, representa uma exigência inequívoca de partes dos eleitores de prestação de contas do governo. Estes novos dispositivos, instrumentos-chaves na nova democracia participativa, permitem às pessoas passar por cima dos processos representativos tradicionais e moldar o sistema político com suas próprias mãos. Megatendências, livros Abril, Círculo do Livro, 1982, páginas 162 e 163. Com a atual Constituição Federal, a iniciativa popular passou a existir, também no Brasil, mediante 11 artigos. 1º, parágrafo único, 61 caput, e parágrafo 2º, que dispõem. Artigo 1º. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro, ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional e distribuído, pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Veto popular, do latim vetare, proibir, impedir. O veto popular significa a rejeição, pelo povo, de uma medida governamental. Pode ocorrer no plebiscito, ou no referendo. No Brasil, o veto é prerrogativa dos chefes do Poder Executivo, como o Presidente da República, que pode vetar, total ou parcialmente, os projetos de lei aprovados pelo Legislativo. Constituição Federal, artigos 66, parágrafos 1º e 2º, e 84, 6, embora, com amparo no artigo 14, as coletividades que não desejarem ser elevadas a município, possam vetar esta medida. Recal, o termo recal, significa revogar, anular, esta, verdadeiramente, sua finalidade, permitir que o eleitorado possa destituir, em manifestação direta, um órgão público que tenha afrontado a confiança do povo e a dignidade do cargo. Nem o Poder Judiciário escapa do raio de ação do recal, adotado em 12 estados da Federação Norte-Americana. Como assinala, oportunamente, Darcy Azambuja, se com o referendum o povo americano pode inutilizar certas leis, contrárias ao interesse coletivo, e com a iniciativa popular, pode obrigar o legislativo a fazer leis socialmente úteis, uma outra forma, arrojada e singular, de democracia semidireta, lhe permite anular a ação dos juízes, quando estes, alegando o vício de inconstitucionalidade, se negam a executar certas leis oriundas da iniciativa popular. E o recal das decisões judiciárias. Quando um juiz se nega a aplicar uma lei, por julgá-la inconstitucional, a maioria dos eleitores pode anular a decisão, declarar inconstitucional a lei e obrigar a sua aplicação. Isso se dá, prossegue Azambuja, principalmente em relação à legislação social que, segundo muitos autores americanos, a magistratura eletiva de vários estados tem entravado, por imposição do capitalismo que a elege. É, sem dúvida, finaliza, uma forma audaciosa e perigosa, mas a única arma que o povo americano encontrou para combater um perigo muito maior, a elegibilidade dos juízes. Theodore Roosevelt foi, a partir de 1912, o pioneiro na invocação do recal, quanto às decisões judiciárias, sendo o instituto adotado, modernamente, nos estados do Oregon e da Califórnia. Não se aplica, em nenhuma hipótese, às decisões da Suprema Corte. William Bennett Munro, citado por Wilson Axioli, em Teoria Geral do Estado, Rio de Janeiro, Forense, 1985, página 321, caracteriza magistralmente o recal dos cargos eletivos, assim. Comumente vinculado à democracia semidireta está o recal. Ele pode ser definido como o direito de um determinado número de eleitores solicitar destituição imediata de um governador, ou de qualquer outro detentor de cargo eletivo, e obter que seu pedido seja submetido aos eleitores, para que estes possam decidir. Uma petição deste tipo, estabelecendo as razões vindicadoras da ação pretendida, e redigida e posta em circulação para receber as assinaturas, quando suficientes assinaturas, usualmente um número igual a 5% do eleitorado registrado, forem obtidas, a petição é submetida às próprias autoridades que, em razão disso, ordenam uma eleição para decidir sobre a matéria.
Se a maioria dos eleitores se pronuncia em favor do recal, o funcionário é destituído imediatamente, do contrário, ele continua no cargo. Ao contrário do impeachment, que é um procedimento semijudicial, normalmente usado para livrar o governo de um funcionário culpado de atos criminosos, o recal é um instrumento político indicado para assegurar a mais rigorosa responsabilidade funcional ao eleitorado. Permite ao povo destituir qualquer detentor de cargo público que deixou de atender à sua confiança. Torna a responsabilidade funcional permanente e direta. Por outro lado, o recal é um instrumento que pode, de modo fácil, ser usado erradamente. Mas ele tem sido, de fato, muito pouco usado. Desde sua introdução, em 1908, apenas um governador e uma meia dúzia de outros importantes funcionários estatais foram destituídos, o que parecia indicar que é geralmente visto como uma arma a ser mantida de reserva, mais para uma emergência do que para o uso mais intenso de government of United States, New York, de Macmillan Company, 1959, página 672. Entretanto, assinala Darcy Azambuja, o recal tem obtido, ultimamente, larga aplicação em alguns estados norte-americanos, sendo seus alvos uns órgãos dos três poderes da União. Um percentual de 20 a 25% do total de eleitores de cada estado requer que o órgão seja submetido ao recal. O recaled pode apresentar-se à reeleição, juntando à cédula do voto sua defesa. Se reeleito, os peticionários do recal devem reembolsar o acusado das despesas feitas com a eleição, para o que, aliás, presta, previamente, caução. Mandato imperativo. O mandato imperativo é o vínculo jurídico que liga o representante do povo aos seus próprios eleitores, de modo que estes, na forma da lei, podem rescindir, dissolver esta ligação, em caso de o candidato eleito não estar correspondendo aos anseios do eleitorado. Surgido por volta do século IX, na Espanha, o mandato imperativo teve seu apogeu na França, até 1601, quando apareceu na voragem do absolutismo nascente. Com o surgimento da chamada democracia representativa, desfez-se, sob o impacto da doutrina de Sieyès, o vínculo jurídico existente entre representantes e representados, porque o mandato político referir-se-ia a toda a nação, e, não apenas ao corpo eleitoral, e, em face disto, a responsabilidade dos parlamentares, apurar-se-ia tão somente nos casos, rigidamente instituídos pela Constituição. Embora empregado a partir de então, o termo mandato não casa bem com democracia representativa. Vejamos, a expressão mandato vem do latim mandatum, de espécie de pacto que, como já vimos no estudo da democracia representativa, reforçada pela vinculação jurídica, portanto obrigatória, entre mandante e mandatário. Tem, evidentemente, natureza contratual, consensual, e não institucional, como ocorre no mandato político, cuja denominação correta seria investidura. Abolido violentamente, pelo furor revolucionário na França, o mandato imperativo vai, aos poucos, retomado. Ou a prática política, menos por suas virtudes intrínsecas, do que pela inegável desmoralização da representação política cunhada pela liberal-democracia. Adotado em várias constituições socialistas, como a soviética artigo 104e, 107, a tchecoslovaca artigo 4º, a albanesa artigo 8º, e a cubana artigo 83, começa a ter destaque junto a um número crescente de publicistas brasileiros. Note-se que, pelo menos na ex-União Soviética, o mandato imperativo não constituiu letra morta, como se poderia pensar. Entre 1965 e 1973, por exemplo, os eleitores revogaram nada menos do que 4.000 mandatos de deputados, junto aos sovietes locais. Entre 1959 e 1975, foram revogados 11 mandatos de deputados do Soviete Supremo, e em 1976, 11 eleitores do Distrito Eleitoral de Rustavi, na República Socialista Soviética da Geórgia, rescindiram o mandato de seu deputado no Soviete Supremo da União Soviética. Eis, portanto, três espécies de democracia, a direta ou clássica, a representativa e a semidireta. Cada uma delas buscou alcançar o ideal democrático. Descartada a primeira hipótese, qual seja, a da democracia direta, por irrealizável no mundo moderno, restaria indagar qual a verdadeira essência do ideal democrático. Guizot, primeiro-ministro de Luís Felipe, costumava dizer que a confusão está a se esconder numa palavra, democracia. Frederico II não fazia por menos e costumava resumir seu pensamento a esse respeito em poucas palavras, tudo para o povo, nada pelo povo. Curiosa esta última posição, será a democracia o governo do povo, ou, como querem alguns, o controle do poder político pelo povo, em oposição à arte-governo. Asseguraram os meios da permanente penetração dos governados nas decisões dos governantes, eis o grande desafio.
Não foi à toa que Jacques Maritain afirmou, com franqueza e pessimismo, que a tragédia das democracias contemporâneas consiste em que elas não conseguiram, ainda, realizar o ideal democrático. Com efeito, todos os estados modernos se proclamam ardentemente democráticos, da mesma forma que todos os políticos se proclamam honestos. Ora, a qualificação de um estado como democrático não se acha vinculada a nenhuma ideologia. Atualmente, é correntio ouvir falar em crise democrática, quando o que está realmente em crise é uma simples forma histórica da democracia, a liberal-democracia. Comete-se o erro que, em lógica, consiste em tomar a parte pelo todo. Um recente estudo levado a efeito pela Unesco revelou a existência de pelo menos 250 definições de democracia, mas o sociólogo norte-americano Robert Dahl catalogou nada menos do que 500 conceituações. Uma coisa é certa, não pode haver democracia onde não houver uma participação permanente e consciente dos cidadãos organizados em povo político, exigindo dos governantes a melhor orientação. Pela própria etimologia da palavra, democracia, demos é igual a povo e kratos é igual a poder, resta claro que o termo não significa, propriamente, governo do povo. Mas poder do povo, que os romanos, com seu espírito pragmático, tão bem sintetizaram com esta elegante expressão, populari potentia. Infelizmente, a liberal-democracia, que nada mais é do que uma espécie entre as inúmeras que buscam alcançar o ideal democrático, transformou-se, para muitos, em tabu. Crise da liberal-democracia, e crise do próprio ideal democrático, dizem seus porta-vozes. Num mundo em que as realidades palpáveis se fazem cada vez mais candentes, as abstrações do passado vão, paulatina, mas inexoravelmente, perdendo terreno. Belas ficções, transformadas em dogmas da política, começam a perder o encanto original. O súdito, o cidadão, o homem abstrato vão deixando o seu lugar para um ser totalmente novo, o homem situado, que Georges Bourdieu, com muita graça, descreve em seu precioso opúsculo sobre a democracia. Então, o que vem a ser democracia é o processo político que autoriza a permanente participação, livre e consciente, direta, ou indireta, da comunidade, nas deliberações dos governantes. A democracia no Brasil. A democracia é fato raro no Brasil, é fato raro para os brasileiros, que tiveram poucas chances de eleger o presidente da República. No Brasil, a história do voto não deixa margem de dúvida, democracia é artigo raro para os brasileiros. De nossos 34 presidentes da República, somente 15 foram eleitos diretamente, pelo povo. Em 1889 veio a República, no entanto, as mulheres e analfabetos continuaram à margem, isto é, não puderam votar. Só na década de 30, o eleitorado feminino conquistou o seu direito, os analfabetos tiveram que esperar até 1988. A história republicana é marcada pelos golpes, Revolução de 30, Estado Novo, Intervenção Militar de 1964. Na República Velha, as eleições diretas eram sinônimo de fraude. Em 1930, Getúlio Vargas promete democracia, mas passa longe das urnas. Só a partir de 1945, o brasileiro volta a escolher seu presidente. Elege o Marechal Eurico Gaspar Dutra, reconduz Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, aposta em Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Em 1961, a renúncia de Jânio atordoa o país e desemboca no golpe militar de 1964. Aos 19 anos de euforia democrática, seguem-se 21 anos de chumbo, que se arrastam entre os governos dos generais Castelo Branco e João Figueiredo. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, reunido em Brasília, elegeu Tancredo Neves, presidente do Brasil, encerrando o período da ditadura militar. Com a eleição de Tancredo Neves, em 1985, a presidência da República, o regime militar, chegou ao fim e teve início o processo de redemocratização do Brasil. Em 1989, 29 anos depois de eleger Jânio, o brasileiro vota em Fernando Afonso Collor de Mello. Ele dá mais um susto no país. Renuncia depois de o povo exigir seu impeachment. O vice, Itamar Franco, assume como manda a lei. Em 1889, tivemos o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Manuel Deodoro da Fonseca, militar brasileiro, proclamador da República, chefe do governo provisório, de 15 de novembro de 1889 a 24 de fevereiro de 1891, e presidente da República, dessa data até 23 de novembro de 1891, quando renunciou.
Nasceu em Alagoas, Alagoas hoje Deodoro, a 5 de agosto de 1827 e faleceu no Rio de Janeiro, Guanabara a 23 de agosto de 1892. Por coincidência, ou por força do destino, 100 anos depois, ou seja, em agosto de 1992, aconteceram uns fatos mais importantes, e marcantes, e que determinaram a queda de Fernando Collor de Mello, que também era alagoano, família de origem alagoana, como o primeiro presidente, Marechal Deodoro. Democracia, um desafio para o Brasil. Amarrado ao destino de todos os países que um dia foram colônia, o Brasil nasceu sem saber o que é democracia. Após a independência em 1822, os brasileiros constituíram uma nação, mas não um Estado. No Brasil independente de Portugal, a massa do eleitorado escolhia um corpo de representantes, este sim encarregado de eleger uns deputados e senadores. Só podia votar nesta primeira etapa quem tivesse, por exemplo, renda anual de 100 mil réis eleitores, ou 200 mil réis seus representantes. Para os parlamentares, as exigências aumentavam, renda mínima anual de 400 mil réis. Na prática, apenas 1% da população tinha oportunidade de votar. Esse 1% era o Brasil. Sem contar que havia a escravidão, que tirava os negros desse processo. Em 1889, é proclamada a República. São estabelecidas eleições diretas para a Câmara, Senado e Presidência. Mas o primeiro presidente brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, foi eleito pelo Congresso. O voto é universal e não secreto para homens acima de 21 anos, mas vetado a mulheres, analfabetos, soldados e religiosos. As oligarquias controlavam os partidos e a máquina eleitoral, a falsificação de atas e fraudes eram constantes.